Uma época do ano muito esperada por todos, principalmente para as crianças. Por todos os lados vemos que já está perto o Natal. Festas, presentes, encontros, todos estão mais propensos a perdoar, abraçar, ajudar, estão com os corações mais caridosos. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Quem foi que nasceu no Natal? Papai Noel? Que personagem é este? E o menino Jesus, que nasceu numa manjedoura em Belém? Quem é o verdadeiro centro do Natal? A verdadeira mensagem natalina? E é sobre Natal que vamos conversar hoje. Este é o programa CPT, Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. A magia está no ar, as boas energias, a esperança. De várias maneiras o mundo secular apresenta o Natal. Temos ainda luz, anjos, grandes espetáculos, mas será que não estamos esquecendo de nada? Qual é o verdadeiro espírito de Natal? Qual é o verdadeiro Natal? Se torna uma época diferente porque a gente vem correndo o ano inteiro e a gente coloca uma experiência, a gente coloca uma certa expectativa em cima do Natal. De que essa época vai ser mais doce, de que ela vai ser mais leve, de que ela de alguma forma vai nos tirar da correria, da frieza das coisas do dia a dia e vai nos colocar num ambiente mais familiar, num ambiente de mais amor, num ambiente de mais compreensão. O clima de Natal, evidentemente a gente não tem como não senti-lo, até porque o mercado, porque o comércio fomenta isso, né? São as luzes, são as vitrines, são as propagandas que vêm muito cada vez mais em conta, as linhas de crédito e assim por diante. Pouquíssimas vezes a gente vê nesse mundo natalino a verdadeira essência do Natal. Porque a gente na verdade está rodeado, o tempo todo quando a gente sai de casa, em todo momento, a gente está rodeado de signos e significados, né? Rodeado de referências a uma série de conteúdos. E a gente vive o ano inteiro com as mesmas referências, com os mesmos signos ao nosso redor, com os mesmos símbolos, né? E de repente o Natal vem como aquela época que se coloca um pouquinho mais de cor, se coloca um pouquinho mais de música, se coloca um pouquinho mais de cheiros, que para muitas pessoas remetem lá à infância, né? Um ambiente de aconchego. E outras pessoas que veem no Natal de fato uma época de grande esperança, mas para a qual falta uma coisinha, né? No ambiente onde a gente está, a gente começa a lembrar as pessoas, né, que o Natal está chegando, mas com o espírito cristão sempre, né? O Natal do presente que Deus concede à humanidade, e esse presente é Jesus. Esse presente nos dá motivos para também nos presentearmos com coisas boas, com atitudes boas e por que não com presentes também? Quem não gosta de um presentinho? O grande problema de todo esse apelo comercial que existe, de toda esse consumismo em torno das festividades do Natal, é que o personagem principal do Natal acaba sendo um pouco esquecido. E com o passar dos anos, né, as gerações que vão vindo, elas vão perdendo cada vez mais esse verdadeiro significado do Natal. E essa coisinha que falta, digamos assim, que a gente tem é Jesus, não é uma coisinha, né? É o que faz toda a diferença. Então é uma época muito bonita por um lado, mas que pode ser muito enganosa por outro, porque as pessoas se enchem de uma esperança que não é satisfeita no final. Entre vários símbolos e tradições do Natal, onde entra o São Nicolau, o nosso popular Papai Noel. A brincadeira é interessante, ela remonta a certas tradições bem antigas de um São Nicolau, que não viveu na Finlândia, na Islândia, ou seja, lá onde for, na Noruega, mas viveu na Turquia e era bem diferente dessa imagem que a gente tem. Mas de qualquer forma, a gente tem que pensar até que ponto a brincadeira vale.
porque qualquer tradição, qualquer brincadeira, qualquer colorido, qualquer personagem fictício ou que remonte a uma realidade passada, mas que chega ao ponto de obscurecer Cristo na festa, já perde um pouco o seu lugar. É claro que cada família tem que pensar, cada escola tem que pensar, cada comunidade tem que pensar, mas em geral eu costumo brincar que o Papai Noel já tem lugar demais aí fora, né? Aqui dentro da minha casa e na minha igreja é Jesus. Ele deve ser o centro da festa, ou talvez o único grande homenageado, né? Por que a gente dá presentes no final? Não é porque o Papai Noel dá, não. É porque os magos trouxeram presentes para Jesus. E aí no ato deles de se ajoelharem diante dele, há muito mais do que simplesmente o ato de compartilhar um presente e dar um abraço. Há uma reverência a alguém que é Senhor do Universo e, no entanto, desceu até nós. Uma figura muito forte é o Papai Noel, né? Embora ele não seja da nossa cultura, mas agora ele o é, né? E coitado, aliás, coitado dos Papais Noéis, né? Que tem que se disfarçar daquele jeito tão nórdico nesse nosso clima tropical, é terrível, né? Haja água, porque aqui não tem neve, a não ser artificial, lá de Gramado e Canela e assim por diante, né? Mas eu gosto muito da ideia de fazer com que o Papai Noel lembre de que ele mesmo não é o centro do Natal. E o meu trabalho hoje, atualmente, é em escola, é em universidade, o Papai Noel vai estar lá, né? Mas o Papai Noel também vai deixar uma mensagem cristã bem clara também, né? De que a gente deve trocar presentes, mas que o verdadeiro presente, quem concede, é Deus. O Natal é somente uma festa, uma celebração, um pequeno acontecimento? Saiba que o nascimento de Cristo é uma pequena parte de um plano maior e por isso podemos celebrar mais e mais. A promessa se cumpriu. O verdadeiro significado do Natal está naquelas palavras que os anjos levaram aos pastores. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. As pessoas estão criando uma expectativa de advento, a gente tem o advento, né, de fato, como período de um mês antes do Natal, e é a época justamente em que as pessoas começam também a montar suas árvores, criar suas expectativas quanto a presentes, as ceias e tudo mais. Só que elas criam toda essa expectativa para no final acabou a festa, acabou a ceia e fica aquele gostinho de resto, né? No final eu vou comer as sobras no dia seguinte e acabou a festa. Para a gente é diferente, é uma festa que não termina. A gente tem no final a expectativa satisfeita ali na manjedoura. Isso que a gente tem que dar para as pessoas. Deus fez uma promessa de que ele se faria um ser humano para salvar o ser humano. Então eu acredito que Deus escolheu essa maneira de se fazer humano através do ventre de Maria exatamente para mostrar para nós seres humanos que os planos dele são para nós. De que nós somos a menina dos olhos dele e de que ele não vai nos abandonar jamais. Nós somos a coroa da sua criação. E Deus não vai desistir de nós nunca. A não ser depois que terminar a nossa vida, se nós rejeitarmos a oferta que Ele nos faz em Cristo Jesus. Porque a salvação é um presente que Deus nos dá. E nós só não o recebemos se nós não quisermos. Se nós o rejeitarmos, Deus não vai arrombar o nosso coração. Deus não vai nos levar à força para os céus. Deus convida, Deus oferece. Agora, enquanto nós aceitarmos o que Ele tem a nos oferecer, Ele nunca vai desistir de nós. Ele sempre vai cuidar de nós. Se nós notarmos lá em Gênesis, no capítulo 3, que conta a história da degradação humana, da desobediência, ali nós já temos a primeira promessa de que um plano tinha sido feito, um plano completo de salvação. E no decorrer da história humana, muita dela transcrita na própria Bíblia, nós vemos Deus mostrando pequenas pinceladas do quadro da salvação, né? Era um profeta que dizia alguma coisa, outro que dizia, ó, ele vai nascer em tal cidade, ele vai nascer de tal forma, pessoas vão vê-lo desta forma, singela, deitado numa manjedoura. Aqueles que não tinham nada a ver com a história vão ser convidados a participar dessa história. Temos aí os pastores, temos os 3 reis magos e assim por diante. Ele vai ser perseguido, nós vamos escutar choro, né? Choro de crianças, na matança que Herodes fez, né? Promoveu naquela época. Então a gente vê nos profetas como
Deus foi mostrando e escondendo, até que chegou à plenitude, né? Na noite de Natal. Porque não faz sentido a gente celebrar o Natal se a gente não souber de que Jesus que a gente está falando. O menino Jesus que nasceu ali não é simplesmente o modelo de todos os meninos do mundo, não é simplesmente só um modelo de pobreza ou um modelo de bebê bonitinho, não é. É um bebê que é especial porque iria crescer e um dia chegar até a cruz e porque depois dessa cruz iria ressuscitar. Então o Natal faz sentido nesse contexto todo, né? Que vai terminar lá na Páscoa. Até o que alguns fazem questão de lembrar, o Natal não é a principal festa do cristianismo, como outros pensam, né? A Páscoa é a principal, mas o Natal ele ganha significado quando está unido à Páscoa, dentro do ciclo todo, né, do calendário da igreja. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele podia mandar o filho dele, o Salvador, de uma forma tremendamente milagrosa. Ele poderia fazer com que o filho dele viesse sobre uma nuvem, de muitas maneiras. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas Ele optou em escolher uma mulher. Eu diria que com isso Deus quer mostrar o amor que Ele tem pela criatura humana. Deus tem plano para todo o universo. Mas a menina dos olhos de Deus é o ser humano. Observa que quando os anjos se rebelaram e foram expulsos da presença de Deus, Deus não fez uma promessa de salvação. Eles foram definitivamente afastados, separados de Deus e condenados eternamente. E quando os seres humanos se rebelaram contra Deus, Deus foi ao encontro deles. Deus fez uma promessa de que ele se faria um ser humano para salvar o ser humano. Este plano chegou ao fim ou ainda estamos no meio dele? Qual é o nosso preparo para a vinda de Cristo? Assim como Deus preparou o mundo, né, o mundo, a história, o coração das pessoas para a chegada de Jesus, nós temos também o mesmo critério para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, que será totalmente diferente, conforme diz a Bíblia, dessa primeira vinda. Será uma vinda gloriosa, né? Então nós temos que ficar atentos, temos que fazer a nossa parte. A mensagem do Advento, que a gente celebra aí 4 domingos antes do Natal, ela começa com palavras que lembram da volta de Cristo, né? Palavras proféticas do Antigo Testamento que falam da primeira vinda de Cristo, mas palavras também do Novo Testamento que falam da volta de Cristo, né? Então a gente olha para aquele advento anterior, para a expectativa da vinda de Cristo, sabendo que a gente já está num segundo advento, né? Na expectativa da volta de Cristo. Então, mantenha firme a tua fé, faça uso constante daquilo que Deus te oferece, o estudo da palavra dEle, a lembrança do teu batismo, que fez toda a diferença na tua vida, da Santa Ceia, né, que te fortalece, que te preserva nessa fé verdadeira. E não seja um gravetinho jogado no canto, fica junto com o feixe de graveto, que é a igreja, e ali é difícil você ser quebrado. Quem estiver assistindo esse programa, que possa tirar esse tempo para, no Natal, meditar sobre esse verdadeiro presente que Deus dá. E faça isso com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Aproveite esse momento, essa magia do Natal que está por aí, para se aproximar daqueles que te amam e dos quais você ama também, e para se aproximar de Deus. Essa, quem sabe, seja a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Aproveitem essa data do Natal para se aproximar de fato daqueles que você ama, para pedir perdão por algumas coisas que você precisa pedir perdão, para relevar algumas falhas, para dar aquele abraço que deixou de ser dado, porque isso acontece bastante nas correrias de final de ano, especialmente no mês de novembro, dezembro, a gente quer fazer tudo que não fez durante o ano todo, isso deixa as pessoas muito aflitas e algumas vezes, em vez de celebrar o Natal num clima tranquilo, as pessoas só se preocupam com outras coisas e dão graças a Deus quando o Natal passou. Pena, né? Não curtiu o Natal. Esse é o meu desejo.
celeste som. A causa do louvor, teus joelhos dobra e crê no menino teu Senhor. In excelsis Deo. Seu berço tão banal, anjos e homens deem louvor. Ele é o Rei Celestial. In excelsis Deo. Os anjos em Belém anunciaram o verdadeiro significado do Natal, que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Um Salvador, e é isso que nós cristãos lembramos no Natal, que nasceu o Salvador da humanidade, aquele que veio para nos salvar e perdoar todos os nossos pecados. Natal é uma época muito bonita do ano, onde celebramos o nascimento de Jesus. Que neste Natal possamos lembrar o verdadeiro sentido natalino. Que Deus abençoe a todos neste Natal. O programa CPT termina aqui, desejando um feliz e abençoado Natal para todos. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.